Bom dia, irmãos. Uma alegria estar com todos vocês aqui hoje de manhã. Eu sei que nós estamos ainda vivendo esse momento da pandemia e todos estão com desejo de querer estar juntos fisicamente, mas infelizmente por causa da situação que nós estamos vivendo, o alto grau de contágio que está acontecendo no nosso meio, na nossa cidade, nós estamos impossibilitados de estar reunidos fisicamente, mas nós estamos bem unidos espiritualmente uns com os outros. Então eu peço sua paciência. Os nossos cultos, como vocês têm percebido, nós temos feito gravações do coral, porque uma boa parte dos nossos irmãos do coral acabaram se infectando também com a Covid-19. Então, por precaução, para tomarmos todos os cuidados possíveis, nós não estamos gravando ao vivo as canções. Estamos pegando gravações que nós já fizemos, por precaução, para que em breve todos possam estar recuperados e vocês possam louvar a Deus com o louvor dos nossos irmãos aqui ao vivo, tá bom? Eu queria, antes da pregação, eu queria apresentar para vocês nossos novos irmãos que têm se juntado a nós nessa caminhada em nossa igreja. O primeiro deles é o Bill. O Bill estudou a Bíblia com os irmãos lá da igreja em casa do Carrião, da Sueli, do Emerson, da Alessandra e os irmãos que acompanharam esse estudo, o estudo com ele, e ele tem se unido a nós, foi apresentado na igreja em casa há pouco tempo, e é uma grande alegria tê-lo conosco agora. Então quero que vocês recebam o Bill como nosso irmão na fé. Também nós tivemos na semana passada, 2 semanas atrás, o batismo do Luigi. O Luigi, que é um jovem que nós vimos crescer na igreja. Ele é filho do Bruno, que está lá na região oeste hoje, e ele tem estudado a Bíblia conosco aqui já há algum tempo e tomou a decisão de ser um discípulo de Jesus, e é uma alegria tê-lo agora como membro da nossa igreja também. Então receba o Luigi como seu irmão na fé. E nós recebemos também um acréscimo do Murilo e da Marina. Eles são cristãos lá da Zona Sul. O Murilo e a Marina casaram recentemente e eles agora estão fazendo parte daqui da região leste. Eles vieram de mudança para cá. Para quem não sabe, o Murilo é filho do Bernardo, esposo da Rai, e tem sido uma alegria tê-los conosco também agora. Recebam o Murilo e a Marina como os mais novos membros aqui do leste. E também a família do Claudemir e da Vanessa, que estudaram a Bíblia também com o grupo do Carrião e da Sueli, e tomaram a decisão de fazer parte da nossa igreja. Eles estão conosco também, o Claudemir, a Vanessa e as filhas Clarice e Lara. Então esses são os nossos novos membros, nossos novos irmãos aqui, que estão congregando conosco, estão unidos conosco aqui no nosso setor. Recebam com muito carinho eles no nosso meio. E agora nós vamos dar início agora à pregação, a pregação da palavra de Deus. E eu quero convidar o Cláudio, que vai nos dirigir aqui na mensagem de hoje. Obrigado, irmãos. Claudião. Amém. Obrigado, Marcelo. Que boas notícias, hein? Receber logo pela manhã. Eu também estou super grato de estar aqui com cada um de vocês nessa manhã. Como o Marcelo já bem falou, infelizmente essa pandemia tem nos impedido de estarmos juntos fisicamente, mas nós estamos aqui, né? Estamos virtualmente, mas unidos de coração, né? Então eu quero muito expressar minha alegria, minha gratidão de poder estar podendo compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido um pouquinho de Deus, né? E o tema de hoje é contemplando o amor de Deus. Sabe, eu tenho feito uma retrospectiva, né? Em março agora completou 1 ano da pandemia que a gente está vivendo, não só aqui no país, mas no mundo inteiro. E a gente percebe as sequelas que têm acontecido no nosso meio, né? Perdemos amigos, familiares, né? Pessoas desempregadas, muitas empresas se fechando. Sabe, e a gente tem que parar e pensar o que Deus quer ensinar para nós, né? O que Deus está querendo nos mostrar com tudo isso. Por isso eu quero muito falar sobre o que eu tenho aprendido nesse período, né? Aprendendo a contemplar esse amor de Deus. E eu queria começar com oração.
Bondoso Deus e querido Pai, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigado pelo privilégio que temos de conhecer o Senhor, de poder contemplar o Teu amor, a Tua grandeza. E eu quero nessa manhã, Pai, que o Senhor possa nos ajudar a Te conhecer cada vez mais. Quero muito pedir que o Senhor esteja com cada um de nós. Pai, esteja com nossos irmãos que estão passando por dificuldades, por lutas, por problemas financeiros. Eu oro por cada um dos que tem tido medo, Pai, desse vírus. Pai, eu oro para que nós tenhamos mais segurança no Senhor, mais dependência em Ti, para que a gente possa honrar e glorificar o Teu santo nome, Deus. Então, muito obrigado, nos dá um ótimo tempo aqui juntos. Eu quero Te orar e Te agradecer no nome de Cristo. Amém. E pensando em contemplando o amor de Deus, eu queria falar sobre o significado da palavra contemplar. Acompanhe comigo. Fixar o olhar em alguém, algo ou si mesmo, com encantamento, com admiração, observar atentamente, analisar. É interessante quando a gente para pensar sobre o que é contemplar, né? Contemplar é algo que você admira, não é algo que te dá medo. O medo te dá ansiedade, te dá um monte de problema, né? Mas a contemplação te traz leveza, né? Te traz alegria, né? Te traz encantamento, como diz aqui, né? E é o que a gente vai aprender hoje sobre esse amor que Deus nos dá, para que nós possamos contemplá-lo, né? E eu queria começar, que a gente pudesse abrir nossas Bíblias em Lucas 10, do 38 ao 42. Acompanhem comigo. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha que interessante essa escritura de Lucas 10, 38 a 42. A gente vê duas mulheres aqui. Bom, para a gente entender o contexto aqui, Marta e Maria, elas são irmãs de Lázaro, que Jesus ressuscitou, né? E Jesus passa na casa delas para ter uma refeição com eles lá, né? E o que acontece? Marta, toda animada para servir, ela foi lá e serviu com a comida, serviu com a bebida, ela fez de tudo de excelente lá, né? E a gente percebe um detalhe importante aqui, né? Que Marta fez... por que ela fez isso? Porque ela gosta de servir, né? Ela gostava de fazer as coisas para as pessoas. Eu tenho um pouquinho de Marta. Eu também tenho esse costume de servir. Eu, quando recebo pessoas em casa, eu gosto de servir. Eu não sei fazer comida, mas eu sei fazer um bom churrasco. Então eu gosto de aprontar, e geralmente eu fico na cozinha. Sou eu quem fico na cozinha, preparando o churrasco, preparando a comida. E eu me identifico um pouco com Marta, né? Com esse coração de servir, né? Mas o que é curioso aqui é que Marta, ela chega um momento da vida dela ali, naquela servidão, que ela vai questionar Jesus. Por que Maria não estava ajudando? E ela chega até a querer mandar em Jesus, né? Jesus, diz-lhe que me ajude. Imagina, ela estava tão exausta com o trabalho que ela foi lá para falar com Jesus, para que a irmã dela pudesse ajudar.
E eu sei que entre nós há muito disso, né? A gente serve as pessoas, a gente gosta de servir, a gente gosta de mostrar para as pessoas o nosso amor a Deus. A gente fala muito sobre esse ato que Jesus ensinou tanto, que é a servidão, né? Mas se a gente usa a nossa servidão como algo que vai prejudicar a nossa fé, né, as nossas convicções, acaba atrapalhando. Um exemplo, de repente você acha que faz mais que os outros, e aí você começa a questionar: por que ele não faz? Por que só eu que faço? Sabe, foi o que aconteceu com Marta. E o que é interessante é que Jesus, quando isso está acontecendo, ele simplesmente não briga com Marta. Ele não fala que o que ela estava fazendo de servidão era errado, mas que ela estava apenas com foco errado. E aí ele fala que Maria havia escolhido a melhor parte. Ela estava ouvindo a palavra de Deus, ela estava ouvindo Jesus, ela estava aos pés de Jesus. O que ela estava fazendo? Ela estava contemplando Jesus. Sabe, é isso que Deus quer de nós. Sabe, a gente vive numa pandemia, a pandemia não acabou ainda, mas Deus quer que nós tenhamos essa contemplação nele, sabe, na palavra dele, sabe, entendendo o que ele quer de cada um de nós. Então eu quero muito que a gente pense nisso. Quem é você nessa história aqui? Marta ou Maria? Né? Como eu falei, às vezes eu me vejo como Marta, e Jesus quer tanto que eu o contemple. Ele quer tanto que eu o admire, né? Esteja encantado com a sua vida, com o seu ensino, com o que Ele quer dar para nós. Sabe, isso é contemplar o amor de Deus, é ver o que Ele tem feito por cada um de nós. Aqui a gente vê nessa foto, né? Como que está a Marta? Olha que interessante. Marta, ela está fazendo as coisas, mas dá a sensação que ela está emburrada. Né? Quantos de nós já não fez assim também, né? Então Deus quer muito que a gente faça as coisas com leveza. Foi por isso que Jesus não a recriminou, Jesus não a criticou, mas Ele falou: Marta, a sua irmã escolheu a melhor parte e ninguém vai tirar isso dela. E aí eu paro para pensar, por que Jesus disse isso? Por que Ele chega para Marta e fala: olha, isso ninguém vai tirar da sua irmã? Sabe, irmãos e amigos, nessa manhã eu quero que a gente reflita profundamente sobre isso, porque talvez a sua contemplação está no seu trabalho. O meu trabalho é o que me dá prazer, é o que me faz ser feliz, mas isso pode ser tirado de você. É o meu casamento, é minhas coisas, é o meu carro. Essas coisas podem ser tiradas de você. Mas Jesus, ele fala para Marta: olha, o que Maria escolheu, ninguém vai tirar dela. Então, se nós estivermos focados em Jesus, contemplando o poder dele, o amor dele, a graça dele nas nossas vidas, a gente vai estar feliz. Isso ninguém vai roubar de nós. Não vai ser pandemia, não vai ser doença, não vai ser pobreza, não vai ser nada. Nada vai conseguir roubar a sua contemplação de Deus. E é isso que Jesus quer que a gente tenha dele. Por isso que ele fala para Marta: olha, ninguém vai tirar isso de Maria. Uma coisa também que é importante, a gente aprender a contemplar Deus no sofrimento. Sabe, contemplando o amor de Deus no sofrimento. Sabe, essa pandemia tem roubado a esperança de muita gente. Tem havido mais suicídios, pessoas têm ficado mais depressivas, tem pessoas se perdendo mesmo no isolamento social, pessoas sem contato com ninguém, totalmente isoladas. Isso é um sofrimento, isso causa dor, isso é algo que prejudica a saúde mental, espiritual e físico das pessoas. Mas Deus também nos chama a contemplá-lo no sofrimento.
Sabe, a gente ter esse desejo de olhar para o sofrimento e saber que Deus vai usar aquela dor, aquele sofrimento para nos levar para mais perto dele. E há um exemplo muito forte na Bíblia que eu gostaria de compartilhar com vocês em Atos 7, do versículo 51 ao 60. Só para a gente entender o contexto aqui. Aqui é Estevão. Estevão, ele foi o primeiro diácono, um dos primeiros diáconos que tiveram na igreja do primeiro século, né? Depois que Jesus ascendeu aos céus, a igreja começou a crescer no primeiro século e houve muitos batismos, e os 12 apóstolos, já com a vinda de Matias, porque Judas Iscariotes já tinha morrido, eles reúnem-se e falam: a gente precisa de ter mais pessoas para nos ajudar nas mesas. E Estevão foi um desses que foi escolhido para ser um desses diáconos, né? E olha o que acontece em Atos 7, versículos 51 ao 60. A Bíblia fala assim: povo rebelde. Isso é Estevão falando, né? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos e não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto e lançaram-se todos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Olha que incrível essa história de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Isso é contemplar o amor de Deus no sofrimento. Imagina, você está falando a verdade, está pregando a verdade para as pessoas, e o que acontece? As pessoas não querem ouvir. As pessoas que estavam ouvindo Estevão não quiseram ouvir a palavra da verdade. E ele estava expressando exatamente o que estava acontecendo. As pessoas estavam deixando de adorar Jesus para adorar as coisas deste mundo. Eles taparam os ouvidos. Sabe quantas vezes nós já nos sentimos assim, querendo ensinar as pessoas, querendo mudar a atitude das pessoas, e as pessoas não querendo ouvir? Sabe, e aconteceu isso com Estevão. Mas o que é mais interessante aqui em Estevão é que ele foi morto a pedradas. Mas você não vê Estevão aqui reclamando, xingando. Você não vê ele revoltado. Você vê ele contemplando o amor de Deus. E ele ainda ora pedindo para que Deus não considerasse culpado os seus algozes. Olha que incrível. Será que nós somos assim no sofrimento? Quando você está sofrendo alguma coisa, você é assim? Você consegue enxergar o amor de Deus na sua vida até no sofrimento? Você consegue contemplar a sua dor olhando para Deus? Ou você começa a reclamar, você começa a criticar, você começa a olhar para as pessoas? Sabe, quando a gente está olhando para as pessoas por causa do nosso sofrimento, a gente não está olhando para esse amor de Deus.
A gente não está conseguindo contemplar o que Deus tem de melhor para nós. Porque Estevão aconteceu isso. Imagina, ele cai de joelhos e brada, né? Senhor, não os consideres culpados deste pecado. A gente é assim quando nós somos injustamente condenado por alguma coisa, ou quando a gente passa por algum sofrimento que não foi real, que não foi verdadeiro, que as pessoas enganaram você. Como que você age? Você age como Estevão? Sabe, se nós agimos como Estevão, nós estamos contemplando o amor de Deus no sofrimento. O sofrimento está nos curando, está nos trazendo uma paz que excede todo o entendimento humano. É uma paz que o mundo não dá, mas que Jesus dá. E foi essa paz que Estevão compartilhou com as pessoas lá. Sabe, é hora da gente aprender a contemplar essa dor, né? A gente entender por que nós estamos passando por esse momento difícil. O ano passado, para mim e para minha família, foi muito desafiante. Nós tivemos muitas dificuldades, enfrentamos muitas lutas. Eu já compartilhei isso com vocês algumas vezes aqui. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Que tudo o que eu passei me trouxe mais força, me deu mais convicção, me deu mais desejo de contemplar o amor de Deus. E hoje eu posso falar para vocês, tem sido tão incrível um ano de pandemia. Eu sei que há pessoas passando por dificuldades, passando por lutas, há pessoas desempregadas, como eu já falei. Mas olha, é hora de nós olharmos o amor de Deus por cada um de nós. Sabe, uma coisa que eu tenho achado incrível na nossa igreja é que aqui no leste nós não perdemos ninguém para o coronavírus. Não morreu nenhum cristão da nossa igreja para esse vírus. Sabe, isso é o poder de Deus. Isso é o desejo de querer contemplar o amor de Deus no sofrimento. Lutas nós temos passado, sim. Pessoas com falta de emprego, sim. Sabe, pessoas doentes, sim. Mas isso não tem deixado as pessoas deixarem de contemplar o amor de Deus. Sabe, é isso que eu quero animar a cada um de nós nessa manhã. Que nós podemos contemplar o amor de Deus até no sofrimento. Sabe, não é momento para a gente ficar reclamando. É momento da gente se unir. E hoje nós podemos nos unir de que maneira? Através da internet. A gente tem nossos cultos semanalmente. Eles estão sendo gravados? Amém. Mas nós temos o privilégio de assistirmos todos os domingos uma pregação de cada um de nós que vem aqui servir. Por quê? Porque nós amamos a Deus, amamos a igreja e a gente quer ver cada um de nós aqui bem contemplando o amor de Deus. Nós também podemos contemplar o amor de Deus nos outros. Eu acho que é isso que está pegando mais nesse momento dessa pandemia. A gente precisa estar mais em conexão uns com os outros. E eu quero muito compartilhar com vocês coisas que têm sido bacanas, né? Poxa, foi tão incrível. Nós fizemos 40 dias de oração com a igreja aqui no leste. Foi incrível. Sabe, isso trouxe uma conexão. A gente via irmãos animados, querendo orar. E foi tão incrível ficarmos 40 dias orando. Bom, como vocês estão sabendo, quinta-feira passada nós começamos um novo tempo de oração. Então começou na quinta-feira, então todas as quintas-feiras nós teremos esse tempo de oração. Até essa pandemia passar, nós vamos estar orando uma vez na semana. Então são coisas que nós na igreja estamos tentando para unir, para ficarmos próximos um do outro, né?
podemos contemplar esse amor de Deus. E são essas coisas que a gente vai fazer, já começamos, então tem sido muito legal saber que nós vamos poder nos unir todas as quintas-feiras para orarmos, para Deus nos ajudar a passar dessa pandemia de uma maneira bem, bem bacana. Mas eu queria ler com vocês agora Tiago 2, de 8 a 13. Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha que incrível essa escritura. Sabe, para a gente poder contemplar o amor de Deus nos outros, a gente precisa trabalhar e não sermos favoritos uns dos outros. A gente precisa buscar esse amor pelo outro incondicional. É momento da gente começar a trabalhar esse coração de eu não estou aqui para julgar o outro inferior ou superior a mim. Eu estou aqui para encorajar, ajudar meu irmão a contemplar o amor de Deus, a ele se aproximar de Deus. Sabe, é momento de nós aproveitarmos essa pandemia para nos aproximarmos, mesmo que seja virtualmente. Sabe, é momento da gente fazer isso. Porque eu sei que há alguns irmãos que estão isolados, passando por lutas, por dificuldades, não conseguem se conectar. E o que a gente faz? A gente julga esses irmãos? A gente faz isso que Tiago está dizendo aqui? A gente cria um favoritismo. Para uns eu posso, para outros não. A Bíblia nos chama a gente contemplar o amor de Deus até nas outras pessoas. E isso é para qualquer pessoa, até pessoas que não conhecem a Deus. A gente tem anunciado o reino, mesmo nessa pandemia, para as pessoas que estão longe de Deus. Sabe, quando a gente faz isso, nós estamos contemplando esse amor de Deus. A gente está ensinando para as pessoas que por meio de nós, elas podem também conhecer esse Deus verdadeiro. E Tiago está falando sobre isso aqui. Ele fala sobre a lei. Tinha os 10 mandamentos. Mas ele fala que se você quebra um, você quebra todos. E aí ele fala, mas se você ama, você vai cumprir os outros. Então, para a gente cumprir os 10 mandamentos que fala na lei de Moisés, você só precisa amar, porque se você amar, você não vai cobiçar. Se você ama, você não vai adulterar. Se você ama, você não vai mentir para o seu próximo. Se você ama, você não vai roubar o seu próximo. Sabe, são coisas básicas do amor, né? Porque o amor, ele não inveja, ele não cobiça, ele não adultera, né? Ele não é orgulhoso. Você não vai se achar melhor que o outro, porque você ama o próximo. E é o que Tiago está ensinando para nós aqui. E uma coisa que ele fala no final, ele diz no finalzinho aqui: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha que incrível. Tiago está dizendo aqui para nós falarmos e agirmos como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Sabe, quando a gente entende isso, a gente começa a praticar o amor verdadeiro. Você não vai falar uma coisa na frente da pessoa e depois que ela sair, você falar outra coisa. Porque isso é falar e agir como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. É o amor que traz liberdade. É o amor que traz essa leveza de coração. E quando nós fazemos isso, a gente está contemplando esse amor de Deus nas pessoas.
Outra escritura que já é a final para a gente terminar, em 1 João 3, 19 a 21, a Bíblia fala assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Olha que incrível essa escritura para a gente finalizar. A melhor maneira de nós contemplarmos o amor de Deus é na outra pessoa. Você pode falar que ama Deus demais, que você dá a vida por Deus, você pode falar tudo isso, mas se você não ama as pessoas, se você não está disposto a amar o seu próximo, eu acho um pouco difícil você entender esse amor de Deus por nós. Fica difícil contemplar esse amor de Deus se a gente não consegue ver isso no próximo. E João deixa muito claro aqui, né, que nós fomos amados primeiro. Isso quer dizer que naturalmente nós não temos amor. Nós não temos. Porque nós fomos amados primeiro. E aí, por causa desse amor que Deus nos deu, a gente pode amar o próximo. E aí eu pergunto para cada um de nós aqui: o que você está fazendo com o amor que Deus deu para você? Onde você está usando esse amor de Deus? Que forma você contempla esse amor de Deus? Porque se os outros não estão conseguindo ver esse amor seu por Deus, é porque você não está amando a Deus e muito menos contemplando, admirando esse Deus poderoso que nós temos. Sabe? E isso que é o legal da vida cristã, que nós podemos buscar isso. Não é algo nosso. Eu não tenho amor, mas Deus tem me dado. E o amor que eu tenho levado para as pessoas é esse amor que eu tenho recebido de Deus. Porque eu naturalmente não tenho. E eu sei que se eu deixar Deus, eu não vou mais amar as pessoas. Eu não vou querer mais me envolver com pessoas. A gente sabe disso. Talvez você está passando por um momento difícil agora. E você não tem amado. Eu até entendo você. Mas Deus está chamando a cada um de nós, e a você que tem amado pouco, a contemplar esse amor dele por sua vida, para que você possa contemplar esse amor na vida das pessoas. É isso que Deus está nos chamando. A vida é tão simples, né? É amar a Deus e amar o próximo. Jesus resume isso. A nossa vida em amar a Deus e amar o próximo. Por que a gente complica? Jesus fala para a gente amar até nossos inimigos. E por que a gente complica? Sabe, eu quero deixar essa mensagem hoje para cada um de nós, para a gente poder meditar. Medita se você tem contemplado esse amor de Deus nas pessoas, ou você julga, ou você condena. Sabe, a gente não está aqui para condenar ninguém. A gente vê que Jesus não condenou Marta por ela ter questionado ele, por Maria não estar ajudando ela na servidão da casa. Jesus não a condenou. Jesus muito menos brigou com ela. Ele só disse: Maria escolheu a melhor parte e isso ninguém vai tirar dela. Essa mensagem que eu quero deixar para cada um de nós, para você que está nos assistindo pela primeira vez, ou você que tem assistido os nossos cultos domingo, essa é a mensagem para você. Jesus quer dar algo para você que ninguém vai roubar de você, como ele falou que Maria tinha, que ninguém ia tirar dela. É isso que ele quer dar para cada um de nós. Ele quer dar esse amor, essa contemplação, esse desejo de ver a alegria até no sofrimento. Quando nós temos essa convicção, essa certeza de que nós temos Deus, que Deus é tudo o que nós temos, nada importa mais neste mundo.
Trabalho, dinheiro, carro, nada. O que importa é ter Jesus e sentir esse amor dele. Por isso eu quero chamar cada um de nós esse domingo a contemplar. Contemple esse amor de Deus. Contemple esse poder dele na sua vida. O quanto ele quer usar você para torná-lo mais forte, torná-lo mais resiliente. Nos momentos difíceis você suportar a dor, suportar a pressão, porque ele está conosco. Ele prometeu que está conosco até o último dia de nossas vidas. Ele prometeu isso. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Nós não fazemos ideia quando que é o fim do tempo. Não é como algumas teorias conspiratórias aí que dizem que está próximo. A gente não faz ideia de quando que é o fim dos tempos. Mas garanto para vocês que Jesus prometeu que vai estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. E essa mensagem que eu quero deixar para cada um de nós: contemple esse amor de Deus, busque esse amor de Deus, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. E essa mensagem que eu queria passar. Um ótimo domingo a todos. Tenham todos uma semana fantástica. Muito obrigado.